aula anterior, estudamos sobre a Segunda Guerra Mundial, conflito que envolveu países de vários continentes. Mas e após o final da guerra, o que mudou? Esse é o tema de mais uma aula. Sou o professor Edilson e hoje vamos estudar sobre a Guerra Fria. A expressão Guerra Fria é uma expressão utilizada para designar o estado de constantes hostilidades, sem conflitos abertos ou lutas entre os países, principalmente Estados Unidos e União Soviética. Esse período de tensão vai de 1945 até 1991. De forma mais simples, definimos a Guerra Fria como uma disputa entre o capitalismo, representado pelos Estados Unidos, e o socialismo, representado pela União Soviética. A partir de 1947, o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, passou a criticar a União Soviética e declarava a necessidade de impedir o avanço do comunismo. Para que você entenda melhor essa disputa entre os países potências, é necessário saber o conceito de capitalismo e socialismo. Podemos definir capitalismo como sendo um sistema econômico que se caracteriza pela posse da propriedade privada dos meios de produção, livre concorrência e a busca constante de lucro. Nesse tipo de sistema, há um aumento considerável da desigualdade social, ou seja, é marcante a diferença entre ricos e pobres. Já no socialismo, o que existe é a posse coletiva dos meios de produção, ou seja, pertence ao Estado. A nacionalização da economia. O Estado planifica a economia de forma a satisfazer as necessidades da população, construindo assim uma sociedade mais justa. Na verdade, tanto para os americanos como para os soviéticos, suas ideologias seriam uma forma de justificar a dominação dos países pobres e menos desenvolvidos, e isso levou à ocorrência de vários conflitos. Vejamos alguns deles. Na Nicarágua, os Estados Unidos afirmaram que os soviéticos faziam parte do movimento sandinista, servindo de justificativa para agredir os pequenos países. Do mesmo modo, a União Soviética invadiu o Afeganistão, alegando a presença norte-americana. Também se envolveram nas guerras da Coreia e do Vietnã, e também houve o incidente em Cuba, quando a União Soviética resolveu instalar uma base de mísseis na ilha. Diretamente, os países potências não se envolviam nos conflitos. A ajuda aos países era financeira e também em fornecimento de armas. Claro que esses conflitos estavam bem longe de seus territórios. A disputa entre Estados Unidos e União Soviética, além do plano territorial, político e econômico, disputavam também o poder militar e tecnológico, ou seja, buscava-se qual potência teria mais armamentos, tecnologia nuclear e conquistas espaciais. Vários acordos foram assinados, principalmente no plano militar, na corrida armamentista. Mas a Guerra Fria só conheceu seu fim quando a União Soviética entra em crise no início da década de 1990. Esse é o assunto de nossa próxima aula. Vamos fazer alguns exercícios? Exercício 1. A Guerra Fria foi o nome dado a um conflito após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, envolvendo dois países que adotavam sistemas político-econômicos opostos, capitalismo e socialismo. Os dois países protagonistas da Guerra Fria são: alternativa A, Estados Unidos e Japão. Alternativa B,
Inglaterra e União Soviética. Alternativa C, União Soviética e Itália. Alternativa D, Alemanha e França. Alternativa E, Estados Unidos e União Soviética. Resposta correta, alternativa E, Estados Unidos e União Soviética. Exercício 2. Os 45 anos que vão do lançamento das bombas atômicas até o fim da União Soviética não foram um período homogêneo único na história do mundo. Divide-se em duas metades, tendo como divisor de águas o início da década de 70. Apesar disso, a história deste período foi reunida sob um padrão único pela situação internacional peculiar que dominou até a queda da União Soviética. O período citado no texto e conhecido por Guerra Fria pode ser definido como aquele momento histórico em que houve: Alternativa A, corrida armamentista entre as potências imperialistas europeias, ocasionando a Primeira Guerra Mundial. Alternativa B, domínio dos países socialistas do sul do globo pelos países capitalistas do norte. Alternativa C, choque ideológico entre a Alemanha nazista e União Soviética stalinista durante os anos de 1930. Alternativa D, disputa pela supremacia da economia mundial entre o Ocidente e as potências orientais, como China e o Japão. Alternativa E, constante confronto das duas superpotências que emergiram da Segunda Guerra Mundial. Resposta correta, alternativa E. Assim terminamos mais uma aula. Até a próxima.